5 histórias de terror de paramédicos. Era uma noite sombria de outono, quando a tempestade se aproximou da pequena cidade de Blackwood. A chuva torrencial caía do céu escuro, e o vento uivava como um lobo faminto. Os raios iluminavam o horizonte com um brilho ameaçador, e os trovões faziam a terra tremer. Os paramédicos da cidade estavam de plantão, preparados para atender a qualquer emergência que pudesse surgir. No entanto, o que eles enfrentariam naquela noite não tinha preparação suficiente. O telefone tocou na estação de paramédicos, e o som da sirene ecoou pela noite chuvosa. A equipe composta pelo veterano paramédico Mark, sua parceira Emily e o novato Mike, rapidamente correu para a ambulância. A chamada era urgente e vaga, apenas um endereço e uma voz trêmula pedindo ajuda. Mark acelerou pela estrada escura e sinuosa, com a chuva dificultando a visibilidade. A tempestade parecia ter trazido consigo uma aura de mal-estar. Eles finalmente chegaram ao local, uma casa isolada no meio da floresta. As árvores retorcidas pareciam sussurrar segredos sombrios ao vento. A luz da lua escondida pelas nuvens não ajudava em nada. A equipe entrou na casa, encontrando um cenário aterrorizante. A sala de estar estava coberta de sangue, móveis destruídos, e nas paredes, estranhas inscrições pareciam ter sido feitas com sangue fresco. No centro da sala estava uma mulher, tremendo de medo. Seus olhos estavam vazios de qualquer sanidade, e ela murmurava palavras incompreensíveis. Mark, Emily e Mike tentaram se comunicar com a mulher, mas ela só repetia uma frase: "Eles estão chegando." Eles ouviram um som estranho vindo de cima, como se algo se arrastasse pelo sótão. Mark decidiu verificar e pediu a Emily e Mike que ficassem com a mulher enquanto subia as escadas escuras e rangentes. Ao chegar ao sótão, Mark se deparou com uma cena de horror indescritível. O chão estava coberto de velas acesas, e no centro havia um círculo desenhado com sangue e símbolos misteriosos. No meio do círculo estava uma figura encapuzada, murmurando palavras em uma língua estranha. Quando Mark se aproximou, a figura ergueu a cabeça, revelando um rosto deformado e pálido, com olhos negros vazios. Antes que Mark pudesse reagir, a figura desapareceu em um borrão de sombras, deixando para trás um arrepio na espinha de Mark. Ele desceu as escadas rapidamente e disse à equipe que precisavam sair dali imediatamente. Quando saíram da casa, a tempestade parecia ter se intensificado, e a floresta ao redor parecia mais escura e ameaçadora do que nunca. No entanto, a noite estava longe de acabar. Enquanto voltavam para a ambulância, ouviram passos atrás deles. Ao se virarem, viram a figura encapuzada se aproximando, os olhos vazios brilhando no escuro. Eles correram de volta para a ambulância e aceleraram pela estrada, mas a figura os seguia implacavelmente, sempre à espreita na escuridão. A noite se transformou em um pesadelo sem fim, com a figura encapuzada perseguindo os paramédicos através da tempestade. Eles buscaram refúgio em uma igreja abandonada, na esperança de encontrar segurança. Mas a figura os encontrou lá também, e aterrorizados, eles buscaram desesperadamente uma maneira de acabar com a maldição que caíra sobre eles. A história dos paramédicos de Blackwood se tornou uma lenda local, um conto assustador que as pessoas contavam nas noites escuras e chuvosas. Dizem que a figura encapuzada ainda assombra a cidade, esperando por sua próxima vítima. E assim, a noite de tempestade se tornou um pesadelo eterno para aqueles que ousaram enfrentar o desconhecido nas trevas da floresta. História 2. Era uma noite de inverno, e a cidade de Ravenshollow estava envolta em uma espessa neblina que parecia ter engolido o mundo.
A equipe de paramédicos, composta por Sarah, Alex e Chris, estava de plantão durante a madrugada, pronta para responder a qualquer chamado de emergência. Enquanto aguardavam na estação, uma chamada misteriosa chegou. O número de origem era desconhecido, e a voz do outro lado era trêmula e desesperada. Por favor, ajudem-nos. Há algo terrível acontecendo no antigo hospital abandonado na periferia da cidade, implorou a voz antes de desligar. A equipe partiu imediatamente em direção ao hospital abandonado, uma construção macabra que estava deserta há décadas. Ao chegarem lá, a visão que se depararam era assustadora. O prédio estava parcialmente em ruínas, e a neblina envolvia tudo, dando ao lugar uma aparência ainda mais sombria. Eles entraram no hospital com lanternas em mãos, o chão rangendo sob seus passos. À medida que exploravam o interior, os paramédicos começaram a ouvir sons estranhos, como sussurros ininteligíveis que ecoavam pelos corredores vazios. Sarah, a mais experiente da equipe, sugeriu que continuassem, pois alguém podia realmente precisar de ajuda. Enquanto avançavam, eles encontraram uma porta entreaberta. Ao empurrá-la, depararam-se com uma sala que parecia ter sido usada para experiências médicas perturbadoras. Mesas de metal sujas de sangue, equipamentos antigos e jaulas enferrujadas criaram uma atmosfera de horror. No centro da sala, havia um pentagrama desenhado com sangue, e velas acesas lançavam sombras dançantes nas paredes. De repente, a equipe foi atacada por criaturas pálidas e desfiguradas que emergiram das sombras. Eram figuras humanoides, mas claramente não eram mais humanas. Sarah, Alex e Chris lutaram para sobreviver, usando suas lanternas e equipamentos médicos como armas improvisadas. Eles conseguiram repelir as criaturas e fugir da sala, mas sabiam que estavam encurralados. A equipe continuou a explorar o hospital, em busca de uma saída. A cada esquina, eles eram perseguidos pelas criaturas. Parecia que o próprio edifício estava vivo, mudando seus corredores e portas à vontade, tornando impossível encontrar uma saída. Finalmente, em um momento de desespero, eles encontraram uma porta que levava a uma escada em espiral que descendia cada vez mais fundo no subsolo do hospital. Eles desceram desesperadamente, sem saber o que esperar. No final da escada, encontraram uma sala subterrânea onde a voz da chamada telefônica estava lá, amarrada e aterrorizada. Ela lhes contou que um culto sombrio havia realizado rituais macabros no hospital abandonado e que eles haviam despertado algo terrível. Enquanto a equipe tentava libertar a pessoa, as criaturas começaram a cercar a sala. Parecia que não havia escapatória. Mas, então, um dos paramédicos percebeu que as velas no pentagrama estavam alimentando o poder das criaturas. Eles apagaram as velas, e com um estrondo aterrador, as criaturas desapareceram nas sombras. Com a ajuda da equipe, a pessoa amarrada foi libertada, e eles escaparam do hospital abandonado. A história do encontro com as criaturas no hospital se tornou uma lenda na cidade, e o prédio foi isolado e marcado como perigoso. A equipe de paramédicos de Ravens Hollow nunca esqueceu aquela noite aterrorizante, e a voz da chamada misteriosa ainda ecoava em suas mentes, lembrando-os de que o mal pode se esconder nos lugares mais sombrios. História 3. Era uma noite de verão, e uma onda de calor sufocante havia se instalado sobre a pequena cidade de Greenwood. A equipe de paramédicos formada por Daniel, Lisa e Carla estava de plantão, pronta para atender a chamados de emergência. Naquela noite, o telefone tocou com uma voz trêmula do outro lado da linha. Por favor, vocês precisam vir. Há algo terrível acontecendo no antigo sanatório, no topo da colina, implorou a voz antes de desligar.
O sanatório, uma construção antiga e decadente, estava abandonado há anos e era um lugar de lendas urbanas e histórias assustadoras. A equipe partiu imediatamente em direção ao local, sem saber o que esperar. Ao chegarem lá, a lua cheia iluminava a construção sombria, dando-lhe um aspecto sinistro. Enquanto exploravam o interior, os paramédicos começaram a sentir uma atmosfera opressiva. O cheiro de mofo e o som de tábuas rangendo sob seus pés tornaram o lugar ainda mais assustador. Eles tinham que usar suas lanternas constantemente, pois a eletricidade do sanatório estava desligada há anos. À medida que avançavam pelos corredores escuros, começaram a ouvir vozes sussurrantes e risos estranhos. Parecia que o sanatório estava assombrado por lembranças do passado. Daniel, o paramédico mais corajoso, sugeriu que continuassem a explorar, já que a chamada de socorro podia ser real. Enquanto caminhavam, uma das portas do sanatório se abriu sozinha, revelando uma sala que parecia ter sido usada para tratamentos brutais no passado. Correntes e camas de metal enferrujadas enchiam o local. No centro da sala, uma figura encapuzada estava de pé, segurando um objeto que brilhava sinistramente. Antes que a equipe pudesse reagir, a figura encapuzada ergueu o objeto e desencadeou uma onda de energia sombria que os envolveu. Eles sentiram uma sensação terrível de medo e angústia, como se estivessem vivenciando os horrores do passado do sanatório. Eles viram imagens de pacientes sendo submetidos a tratamentos cruéis e tortura. A equipe lutou para se libertar da influência da figura encapuzada, usando todas as suas forças. Com grande esforço, conseguiram escapar da sala e fechar a porta. Eles sabiam que tinham que sair dali o mais rápido possível. Enquanto fugiam do sanatório, ouviram passos pesados ecoando nos corredores vazios, como se algo os perseguisse. A cada esquina, encontraram mais manifestações aterrorizantes das memórias sombrias do lugar. Finalmente, conseguiram sair do sanatório e correram para a ambulância. Eles nunca souberam se a chamada de socorro foi uma armadilha ou um grito de alguém preso nas trevas do sanatório esquecido. A história assustadora daquela noite assombraria suas memórias para sempre, lembrando-os de que o passado sombrio pode se manifestar de maneiras aterradoras e inimagináveis. E o sanatório, no topo da colina, continuaria sendo um local misterioso e sinistro, assombrado por segredos que nunca seriam revelados. História 4. Em uma noite de verão, a equipe de paramédicos formada por Sarah, James e Rebecca estava de plantão na tranquila cidade costeira de Harbor's End. A cidade costumava ser um popular destino de férias, mas nos últimos anos, um clima sombrio havia se instalado. A chamada que receberam era estranha e preocupante. "Por favor, vocês precisam vir. Há algo terrível acontecendo na Ilha do Pesadelo. Estamos todos em perigo", implorou a voz do outro lado da linha antes de ser interrompida por um som perturbador. A equipe partiu imediatamente em direção à Ilha do Pesadelo, uma ilha isolada na costa, acessível apenas por barco. Enquanto navegavam em direção à ilha, a névoa densa que a cercava parecia criar um ambiente opressivo. As árvores e a vegetação da ilha pareciam sombrias e retorcidas, como se a própria ilha estivesse viva. Ao chegarem na ilha, a equipe desembarcou com lanternas em mãos. A voz da chamada de socorro ainda ecoava em seus ouvidos, e a atmosfera na ilha era arrepiante. À medida que avançavam, começaram a ouvir risos sinistros e sussurros ininteligíveis que pareciam vir das sombras. Conforme exploravam a ilha, encontraram uma série de cabanas abandonadas, com sinais de que pessoas haviam estado lá recentemente. Dentro de uma das cabanas, encontraram um diário perturbador que descrevia encontros com figuras sombrias que pareciam não pertencer a este mundo.
As anotações detalhavam pesadelos recorrentes e eventos sobrenaturais que a pessoa não conseguia explicar. Enquanto investigavam a ilha, a equipe chegou a uma clareira no centro da qual havia uma estrutura de pedra antiga que parecia ser um altar. O ar estava impregnado de uma energia sinistra, e as árvores ao redor balançavam inquietantemente. Subitamente, a equipe foi atacada por figuras encapuzadas que emergiram das sombras. Eram pálidas, com olhos vazios e mãos esqueléticas. Sarah, James e Rebecca lutaram para se defender, mas parecia que as figuras não eram feitas de carne e osso. Elas pareciam desaparecer e surgir em lugares diferentes, tornando a luta ainda mais aterrorizante. A equipe conseguiu se refugiar em uma das cabanas, onde tentaram entender o que estava acontecendo. Rebecca sugeriu que a estrutura de pedra na clareira era o epicentro dos eventos sobrenaturais e que precisavam destruí-la para que as figuras desaparecessem. Com coragem, eles voltaram para a clareira e, com a ajuda de lanternas e equipamentos médicos, tentaram desmantelar o altar de pedra. Conforme o fizeram, um rugido sinistro encheu o ar, e as figuras encapuzadas começaram a se contorcer e se desfazer. À medida que o altar era destruído, a ilha começou a desmoronar. A equipe correu de volta para o barco, e à medida que deixavam a ilha do pesadelo para trás, viram a ilha afundar no oceano, desaparecendo da vista. Eles nunca souberam ao certo o que havia acontecido na Ilha do Pesadelo, se era uma manifestação sobrenatural ou apenas uma ilusão. No entanto, a voz da chamada de socorro e as figuras sombrias assombrariam suas memórias, lembrando-os de que o desconhecido pode ser mais aterrorizante do que qualquer coisa que possam imaginar. A Ilha do Pesadelo se tornou uma lenda local, um lugar que as pessoas evitavam a todo custo, com medo do que poderiam encontrar lá. História 5. Era uma noite fria de outono, e a equipe de paramédicos, composta por John, Maria e Peter, estava de plantão em sua pequena cidade. A chamada que receberam naquela noite era urgente e preocupante. Do outro lado da linha, uma voz trêmula pediu ajuda no asilo abandonado, localizado nos arredores da cidade. O asilo, uma construção antiga e sinistra, estava deserto há décadas, mas ainda permanecia de pé como um monumento sombrio do passado. A equipe partiu imediatamente em direção ao local, com uma sensação de apreensão no ar. À medida que se aproximavam do asilo, uma espessa neblina se instalava ao seu redor, tornando tudo ainda mais obscuro e ameaçador. Ao chegarem ao asilo, o lugar parecia abandonado e em ruínas. As portas rangiam quando as abriram, revelando corredores escuros e inquietantes. Eles tiveram que usar suas lanternas para iluminar o caminho, pois a eletricidade havia sido cortada há muito tempo. À medida que exploravam o asilo, começaram a ouvir vozes sussurrantes e passos arrastados. Os paramédicos sentiram uma sensação de que estavam sendo observados, mas não havia ninguém à vista. John, o paramédico mais experiente, sugeriu que continuassem, pois poderia haver alguém em perigo. Enquanto avançavam pelos corredores, chegaram a uma ala do asilo que parecia ter sido usada para tratamento de pacientes com problemas mentais. As paredes estavam cobertas de rabiscos e mensagens perturbadoras, e a atmosfera era pesada e sufocante. Foi nesse momento que eles ouviram um grito vindo de uma das celas. Correram para lá e encontraram um homem em estado de pânico, com olhos selvagens e cabelos desgrenhados. Ele murmurava palavras ininteligíveis e estava visivelmente perturbado. Eles o acalmaram e perguntaram o que havia acontecido. O homem explicou que havia vindo ao asilo para investigar relatos de atividade paranormal e que algo terrível havia acontecido. Ele descreveu figuras sombrias que o perseguiram pelos corredores e o atacaram. A equipe estava perplexa,
pois não havia sinal de qualquer outra presença no asilo. Enquanto tentavam acalmar o homem, ouviram passos arrastados se aproximando. De repente, figuras encapuzadas surgiram das sombras, suas feições ocultas sob os capuzes. A equipe e o homem se viram cercados, sem saída. As figuras encapuzadas avançaram lentamente, com passos arrastados, como se estivessem em transe. John, Maria e Peter lutaram para se defender, mas as figuras pareciam imunes a qualquer dano. Parecia que estavam enfrentando algo sobrenatural e aterrorizante. Em um momento desesperado, o homem sugeriu que acendessem velas que ele tinha trazido consigo, acreditando que isso poderia afastar as figuras sombrias. Eles acenderam as velas, e com um grito assustador, as figuras recuaram, desaparecendo nas sombras. A equipe e o homem conseguiram escapar do asilo abandonado, com o coração acelerado e as mentes perturbadas. A história assustadora do asilo se espalhou pela cidade, e muitos passaram a acreditar que o lugar estava amaldiçoado por eventos do passado. O asilo permaneceu um local assombrado, evitado por todos, lembrando a todos que o passado sombrio pode retornar para assombrar, mesmo nas noites mais calmas de outono.